Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao culto distrital online, realizado em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e Pawtucket, no estado de Rhode Island, região da Nova Inglaterra, Estados Unidos. Meu nome é Walter Araújo, sou o pastor distrital e dou a todos vocês nossas cordiais boas-vindas a mais esta oportunidade de oração, estudo da palavra e de confraternização, através de um culto virtual, mas com a certeza de um Deus real presente em nossas vidas. Hoje, quarta-feira, 5 de março de 2025, estamos juntos para louvar a Deus, para orar e também para estudar a sua palavra. Enquanto você participa conosco, você pode usar aí os comentários do Facebook, assim como também aqui o chat do Zoom para compartilhar os seus pedidos especiais de oração, agradecimentos, enfim, compartilhar aquilo que você gostaria de contar com a nossa oração intercessora. Vamos ter então uma breve oração de abertura. Na sequência, vamos louvar o nome de Deus e já já teremos então este espaço dedicado à oração intercessora nesta noite de quarta-feira, 5 de março. Querido Jesus, graças te damos porque estamos encerrando mais um dia, estamos na noite desta quinta-feira, quem sabe felizes por alguma vitória, angustiados com alguma derrota, mas na vitória ou na derrota, louvado seja o nome de Jesus. Pedimos então a tua orientação para o estudo da tua palavra, pedimos que aceite também nossos pedidos, agradecimentos e que eles sejam todos aceitos e tudo seja feito de acordo com a tua sagrada vontade. Por favor, Pai, aceita esta adoração que pecadores, mais uma vez, trazem até a sua presença e que, pela tua graça, possamos ser transformados. Vamos te louvar agora, vamos logo mais orar novamente, estudar a tua palavra e pedimos que tudo isto contribua para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegou o momento de louvarmos ao Senhor. Eu quero convidar você a cantar um hino já bem conhecido de todos nós, um hino chamado Não Ando Só, pois Cristo ao lado tenho. E, na sequência, então, teremos a oportunidade de ter um momento aqui de compartilhar pedidos, agradecimentos e uma oração intercessora nesta noite. Desde já, Pastor Antônio dos Anjos, seja bem-vindo e eu quero já convidá-lo, logo após o hino, a pedir uma bênção aqui para o nosso culto nesta noite e para interceder pelos presentes, ok? Vamos louvar a Deus e, na sequência, teremos um momento da nossa oração intercessora. Não ando só, pois Cristo me acompanha por toda parte, aonde quer que eu for. Meu coração se alegra em sua graça, e quantos queiram fluem seu amor. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigos sem igual. De tal amigo apoio que eu tenho,
Graças a Deus, não estamos sozinhos, meus queridos. Nós não andamos sozinhos. Este Deus está sempre ao nosso lado. Jesus está ao nosso lado. E é muito importante que você tenha esta noção em sua vida. Não estamos sós. E neste caminho que nos leva então ao crescimento espiritual, é essencial que tenhamos a ajuda de Cristo ao nosso lado. E esta ajuda vai ser mais uma vez lembrada através de uma oração intercessora. E antes que o pastor Antônio nos dê este privilégio, é muito bom ter contato com ele de novo, agora que voltou ao Cabo Verde, em paz e segurança. Nós queremos dar aqui uma boa noite para a querida Gilda e Pedro Simões, direto aqui de New Bedford. Moisés, Neuza e Gustavo, direto de São Paulo, desejando aqui uma boa noite a todos. Temos então a oportunidade de podermos adorar a Deus nesta noite, junto também com a nossa querida irmã Maria de Jesus, direto de São Paulo, sempre conosco, ao lado do Gerson, Silas, Odineia e Nicolas. Temos aqui também a nossa querida Gorete Macedo, lá na Flórida, Esther Nascimento aqui em Seekonk. Também temos a Célia Alves, que acredito que ainda esteja em São Paulo, mas ela mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aqui pelo Zoom, Pastor Antônio, irmã Madalena, lá na Ilha da Praia, em Cabo Verde. Temos Carline, Marcos, William e Miguel, lá no Espírito Santo, Aracruz. Flor e Edilson aqui em Forever. Querido Hugo Salles, aqui em Frame, ou Marlboro, né? Está morando em Marlboro, agora é meu vizinho. Temos aqui o iPhone 222. Bem-vindo, iPhone. Nossa querida irmã Belmira Barbosa, sempre conosco. Também Márcia Barreri, direto também do Espírito Santo, ao lado do irmão Carlos, e a nossa irmã Maria Oliveira, direto também da nossa igreja de Seekonk. Querida Michele, que bom que você está ao vivo com a gente hoje, sempre orando aí por você, pela sua família. Não sei como é que estão os planos aí sobre Portugal, mas que Deus continue abençoando você e sua família, tá bom? E os planos de vocês para que tudo se realize de acordo com a vontade de Deus. Pastor Antônio, por favor, interceda por todos esses queridos que estão aqui presentes conosco ao vivo e pelas pessoas que depois também assistem à mensagem desta noite. Muito obrigado. Bem-vindo. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado por este reencontro através desta linha magnética. Para mim é todo um prazer. Obrigado pelo privilégio de poder interceder por cada um de nós. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque neste mundo vil e mau nós nunca estamos sozinhos. A tua promessa se mantém e ela diz que estarás conosco todos os dias, nos bons e nos maus momentos, até a consumação dos séculos. Obrigado por esta reunião de oração. O teu Espírito Santo possa descer sobre todos os que estão conectados. Graças à tecnologia, estamos separados fisicamente, mas através da tecnologia estamos juntos para suplicar o derramamento do Espírito Santo, para purificar as nossas vidas, para lavar-nos no sangue do Cordeiro e nos preparar a cada dia para aquele encontro feliz com Cristo. Abençoe os nossos irmãos que estão em diferentes igrejas desta conferência, que estão em São Paulo, Brasil e por toda a parte. Que o Senhor possa visitar cada família, cada indivíduo, estender a tua mão milagrosa e derramar cura física como cura espiritual, a fim de que nós tenhamos força, coragem para continuar esta jornada, esta viagem em direção ao lar. E em breve nós possamos chegar ao porto da felicidade e ter aquele encontro com Cristo irmanados na fé, todos resgatados do Senhor dos quatro cantos da terra, para gozar a vida eterna e participar daquele grande festim
que o céu preparou para cada um de nós. Obrigado pela tua palavra que nós vamos ouvir. Que ela possa alimentar a nossa fé e que possa vir em direção às nossas necessidades. E que nos fale aos nossos corações, às nossas mentes, a fim de que todos nós sejamos lavados, purificados, esbranquiçados no sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Abençoe, Senhor, os doentes, física ou espiritual, que o Pai do céu possa abençoar e que esta semana que já está no meio, possamos ainda receber o milagre que cada um de nós aguarda para a nossa felicidade e para o nosso bem-estar, aqui como no além. Abençoe o pastor Walter, dirige o programa, que o Espírito esteja com ele, com a sua família, com o seu ministério. Abençoe, ó Deus, os irmãos que estão participando através desta linha e os que virão a ouvir mais tarde, através das plataformas, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, possa dizer a cada dia e a cada um de nós o quanto Deus nos ama a ponto de dar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Abençoe os países que estão em guerra, Senhor, que o Príncipe Emanuel, o Príncipe da Paz, possa estender a sua mão e promover a paz mundial. Senhor nosso Deus, para que nós tenhamos tempo ainda de deixar este recado ao mundo de que Jesus em breve vai voltar. E a graça do Senhor esteja conosco. Nós te suplicamos encarecidamente no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, Jesus, amém. Ô, pastor, que privilégio. Privilégio mesmo ter aí a sua companhia mais uma vez, viu? Que Deus o abençoe, a irmã Madalena, toda a família, e que estejam bem aí em Cabo Verde. Que Deus esteja com vocês. Estamos bem. Um Depois de grande abraço. regressar dos Estados Unidos, fomos para a Ilha do Sal. Ah, Estivemos do lá por uma Sal. semana. Verdade, numa campanha, né? É ótimo. Foi muito boa. Que legal. Bênção, meu querido. Muito obrigado, pastor, viu? um privilégio que sempre me dá. É sempre, participar do seu sempre uma programa. honra para nós. Obrigado. Obrigado. Nosso Obrigado. querido pastor Antônio dos Anjos, direto então das ilhas de Cabo Verde, na África, sempre nos abençoando. Querida Cida Alves, seja bem-vinda mais uma vez e que Deus os abençoe, ok? Temos aqui a Francisca Araújo também conosco, Deus seja louvado. E a doação de... ok, muito bem, Michele. Então, estamos orando aí pelos planos para que tudo corra bem, tá certo? Aqui pela página de Seekonk, nós também temos a querida Michele Oliveira. Deus esteja te abençoando, Mi, ao lado do nosso querido Neemias. Também temos aqui a Indira Miranda. Seja bem-vinda de novo, minha irmã. E só lembrando a vocês, queridos, que como o pastor Antônio e os que está em Cabo Verde e também os queridos no Brasil, a partir da quarta-feira que vem, vocês acessem o culto uma hora mais cedo, tá bom? Porque neste próximo domingo, aqui para nós da Costa Leste, entra em vigor o chamado horário de verão, como se fosse o horário de verão. Então, nós vamos adiantar nossos relógios aqui uma hora. Então, a nossa diferença de fuso com o horário de Brasília cai para menos uma hora. Então, hoje são duas. A partir de domingo, apenas uma hora. Então, na semana que vem, lembre-se, ao invés de acessar aqui o culto às 9h30 da noite, você, então, nosso culto estará disponível a partir das 8h30. E em Cabo Verde, ao invés de 11h30 da noite, será a partir das 10h30, ok? Então, que Deus abençoe e lembrem-se, semana que vem, uma hora menos para todos vocês que estão fora da costa leste dos Estados Unidos. Muito bem, meus queridos, vamos então aqui, vamos dar a abertura da nossa mensagem nesta noite, uma mensagem que fala da nossa caminhada espiritual, e assim nós vamos juntos aqui. Eu vou, inclusive, reforçar esta informação, tá bom, queridos?
eu vou fazer uma nova arte ali com um horário da família Primeiro Encontro, que também vai ser o mesmo sistema, né? Menos uma hora para cada um de vocês que está fora dos Estados Unidos. E aí, semana que vem, a gente vai reforçar a questão do novo horário para quem então nos acompanha de fora da nossa região. Vamos então aqui abrir os slides para que nós possamos acompanhar a mensagem desta noite, falando a respeito exatamente de um caminho de crescimento espiritual que nos permite um ponto de virada, um ponto de para alterar o caminho das nossas vidas. Mesmo que eu não tenha acesso agora ao chat do Zoom e aos comentários do Facebook, se você tiver em qualquer uma das páginas, Família Primeiro Encontro, Framingham, Seekonk, Pawtucket, você pode colocar aí, ou aqui no chat do Zoom, você pode deixar seu pedido, seu agradecimento por escrito, que após a transmissão eu revejo todos os comentários, tá bem? Muito bem, vamos tratar nesta noite aqui, enquanto eu dou uma boa noite lá onde o sol nasce primeiro na América do Sul, João Pessoa, na Paraíba, com a querida Valdegrácia Fonseca. Seja bem-vinda, querida Valdegrácia, bênçãos para você e sua família. Eu e você, meus queridos, estamos acostumados, quando tratamos do assunto do pecado, estamos acostumados a pensar no pecado como sendo atos individuais de desobediência a Deus. Ok? Quando eu e você pensamos na nossa condição como seres humanos, pensamos no pecado como sendo, então, atos individuais de desobediência a Deus. Isto é bem verdade, até certo ponto. É verdade até certo ponto. Porque quando nós vamos à palavra de Deus, e eu espero que dentro das condições aí, se você não está dirigindo, ou enfim, que você sempre acompanhe os nossos cultos com uma Bíblia, com uma canetinha marca-texto, dessas assim que destacam os versos, tá bom? Quando nós vamos à Bíblia, a Bíblia vai mais longe, bem-vinda, Laurença, a Bíblia vai mais longe na questão desta definição de pecado, ok? Então, por favor, abra sua Bíblia. Querida Natália também, seja muito bem-vinda, que Deus esteja com você e o Tom, e com a nossa irmã Laurença Lopes, abençoando a vida de todos vocês. Vamos à Bíblia, Salmo número 14, a leitura a partir do verso número 1, por favor. Abra sua Bíblia no Salmo número 14 e acompanhe a leitura a partir do verso número 1. Salmo 14, a partir do verso 1, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, ok? Uma versão um pouco mais contemporânea, aliás, uma tradução um pouco mais contemporânea, Nova Versão Internacional, mas não tão, digamos, com liberdade poética como a Nova Bíblia Viva. A Nova Bíblia Viva aí já é totalmente não tão comprometida com o texto original, não é? Ela é uma ferramenta boa para a compreensão, mas a Nova Versão Internacional é uma linguagem um pouco mais contemporânea, mas a próxima do texto original. Eu leio então Salmo 14, diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se existe alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Verso 3. Quantos se desviaram, diz a sua Bíblia? A minha aqui está dizendo todos, correto? Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há
nem sequer um. Não há nem sequer um que faça o bem. Pega a visão aí, meus queridos. Salmo 14, versos 1 a 3. Isso aqui eu vou até usar o sino da família Primeiro Encontro. Ó. Esses 3 versos merecem que você pegue a sua canetinha marca-texto e faça esse destaque. A Bíblia vai bem longe na definição da nossa situação como pecadores. Não existe escravidão que possa ser comparada a hábitos pecaminosos que estejam arraigados em nossa vida. Não há nada, nada de pior na minha vida, na sua vida. Nossas vidas estão de fato escravizadas. Então não pense apenas em, são atos individuais de desobediência a Deus. Sim, mas é mais profundo ainda. É algo que está na nossa natureza. Nossa natureza, ela é contrária à natureza de Deus. Ontem falava na igreja de Pawtucket a respeito de um transplante de coração. E o grande desafio da medicina, desde que implementou o assunto dos transplantes, chama-se rejeição. Rejeição. O primeiro transplante de coração feito na África do Sul em 3 de dezembro de 1967, um paciente de 53 anos, a sua doadora, uma jovem de 25 anos que acabara de ser atropelada e teve então morte cerebral e, consequentemente, ela perdeu a sua vida. A família consentiu que o paciente, então, que tinha um problema cardíaco fatal, pudesse receber o coração da sua filha. E à época, 1967, a medicina não tinha tantos recursos para impedir a rejeição. E ao final de 13 dias, esse paciente, ele foi o primeiro paciente transplantado de coração que sobreviveu à cirurgia. Mas ele sobreviveu por 13 dias apenas. Finalmente, o seu corpo rejeitou o coração e, à época, não havia medicamento suficiente, conhecimento suficiente para impedir esta rejeição, o que é diferente de hoje. Mas, naturalmente, nosso corpo rejeita órgãos de outro corpo. E, naturalmente, eu e você rejeitamos o novo coração que Deus quer nos dar. Faz sentido? É natural para nós. O natural para nós é rejeitar a vontade de Deus. E é esse o milagre que eu e você temos que pedir ao Senhor, que ao recebermos um novo coração dele, nós consigamos não rejeitá-lo, porque somos escravos do pecado. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, verso 5, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, leitura do verso número 5, onde o apóstolo escreve, lendo então na Nova Versão Internacional, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos de forma que dávamos fruto para a morte. A Bíblia não tem meias palavras, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Nossa situação sempre foi deplorável. Deplorável. Ainda nos diz ainda a respeito disso outro servo de Deus, o profeta Isaías. Abra sua Bíblia, por favor. Isaías, número 57, o capítulo, verso número 20. Isaías 57, leitura do verso número 20, onde lemos: Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Uau! Essa merece a nossa atenção, hein? Esse sou eu, esse é você sem Deus.
como um mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas expelem lama e lodo. Você já percebeu que naturalmente o ser humano é insaciável? E quanto mais ele afunda no pecado, mais insatisfeito ele está, e pior, mais fundo ele quer chegar. Um exemplo clássico é a corrupção no nosso país, Brasil, ou aqui nos Estados Unidos, ou em Cabo Verde, em qualquer outro país. Pessoas que têm o vício da corrupção são insaciáveis. No Brasil, nós tivemos o episódio de um dos políticos mais conhecidos da Bahia, em cujo apartamento foi surpreendido ali malas e caixas com mais de 50 milhões de reais. Então perceba, a pessoa começa roubando pouquinho, pouquinho, desviando um pouquinho, e ela vai ficando insatisfeita, insatisfeita e quer sempre mais. Por quê? Porque o ímpio, se não for transformado, ele é como um mar agitado, ele não sossega. E é a mesma situação no comportamento sexual, no comportamento dos negócios, no comportamento do dia a dia. Não há honestidade, não há tranquilidade, não há paz. Tem que sempre haver conflito. Sempre tem que alimentar esta natureza do mal. E o resultado? Águas que expelem lama e lodo. Que situação triste a nossa, não? Essa é a nossa situação natural. O mar não precisa fazer nada de especial para produzir lama e sujeira. A lama e a sujeira são resultados dos seus movimentos naturais. Pega a visão aqui, meu irmão, minha irmã. Eu e você não temos nada de especial, não. Eu vou fazer uma meditação para visitar o meu interior e descobrir o meu eu. Só vai sair lama e lodo. Nós não temos nada do que nos orgulhar, nada. Eu vou repetir esta sentença: o mar não precisa fazer nada de especial para produzir lama e sujeira. É resultado dos seus movimentos naturais. Você é mar, você vai produzir lama e lodo e sujeira. É simples assim. É o mesmo que se verifica conosco quando nos achamos sob a condição do pecado. Os movimentos naturais da nossa vida produzem lama e sujeira, quer você aceite ou não. Pastor, eu não concordo. O que eu posso fazer? Você pode ter o direito de não concordar, mas o resultado natural das nossas ações, sem Deus, lama, sujeira. É natural. O pecado é parte da estrutura interna, meus irmãos, da nossa vida. Não há necessidade nenhuma, de nenhum esforço especial para que eu e você pequemos. Hoje eu tenho que fazer uma força tão grande para pecar. E pior que tem cristãos que chegam nesse estágio, acredita? Não vocês são todos uma bênção. Mas tem alguns aí que têm uma tendência ao perfeccionismo, que eles acham que não tem mais natureza de pecado na vida deles. Simplesmente não tem vontade de pecar, pois o orgulho já é pecado. Sabe assim? Eu tenho orgulho da minha humildade. Já está pecando. Pegou a visão? O mar não precisa fazer esforço para fazer sujeira e lama. Nosso método comum de lidar com o nosso pecado arraigado é sempre tentar lançar um ataque frontal. Nós confiamos na nossa força de vontade, confiamos na nossa determinação. Então, estou lá, viciado em pornografia. Não, agora eu parei, não vou mais. Viciado em bebida alcoólica. Não, agora eu tomei a decisão, não bebo mais.
Sempre a nossa iniciativa é lançar mão de um ataque frontal. Qualquer que seja o nosso problema. Ira, amargura, glutonaria, orgulho, incontinência sexual, pornografia, drogas lícitas, drogas ilícitas, álcool, medo, seja o que for, nós decidimos que nunca mais vamos fazer de novo. Viciados em jogos de azar, por exemplo. Não, me empresta aí esse dinheiro que eu vou, não vou fazer de novo. E está lá, na situação de novo. Oramos contra esse problema, lutamos contra esse problema, nos dispomos, colocamos a nossa própria vontade contra esse problema. Tudo, porém, se mostra em vão. Uma vez mais, nos encontramos moralmente falidos, ou pior do que moralmente falidos, nos encontramos orgulhosos da nossa justiça interior, que Jesus descreveu de uma forma suave, como sendo túmulos pintados de branco. Mateus 23, 27, sepulcros caiados. Ou como diria a minha avó, não sei se as vós lá em Cabo Verde diziam assim, mas as vós no Brasil e mães diziam, pelo menos as mães da minha época, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Esses somos nós. Não há como, sabe? Não há como. E pior que alguns ainda sentem orgulho dessa justiça bolorenta. Então, eu queria que você avaliasse comigo a frase de um pastor e autor cristão chamado Hein Arnold. Veja só o que ele escreveu. Hein Arnold escreveu o seguinte: desejamos deixar perfeitamente claro que, pega a visão aqui, meu irmão, minha irmã, se for preciso, faça aí um print desta tela, um screenshot desta tela. Desejamos deixar perfeitamente claro que não podemos livrar e purificar nosso próprio coração exercitando a nossa própria vontade. Tá ficando claro para você isso? Não podemos livrar e purificar nosso próprio coração exercitando a nossa própria vontade. E ele continua: enquanto acharmos que podemos nos salvar-nos a nós mesmos por nossa própria força de vontade, a única coisa que fazemos é tornar o mal que há em nós mais forte do que nunca. Uau, irmãos! Isso aqui pode realmente ajudar você a entender o que é que está dando errado. Quando esse pecado que persegue você há anos não muda. Eu e você estamos esquecendo qual é o caminho do crescimento espiritual. E estamos querendo resolver os nossos problemas sozinhos, sem a única força capaz de mudar esta natureza ruim, este mar que eu e você somos, e que naturalmente só produz lama e sujeira. Estou me fazendo entender? Nossa própria força de vontade. A única coisa que ela é capaz de fazer é tornar o mal que há em nós mais forte do que nunca. Por isso, queridos, este esforço inútil também pode ser chamado de culto a si mesmo. E talvez possa dar uma demonstração exterior de êxito por algum tempo, mas nas brechas e nas fendas da vida sempre há de revelar a nossa profunda má
condição interior. Às vezes a gente se surpreende, né? Ah, o pastor fulano teve problema lá com o pecado. Ah, aquele irmão, aquela irmã, piedosos, piedosas. Geralmente a gente consegue manter uma aparência de piedade, mas um dia a máscara cai. Um dia esta situação de cultuar a si mesmo, sem permitir a verdadeira mudança que vem de fora para dentro, acontecer em nossa existência. E sabe, meus queridos, com a ajuda de Jesus, querida Silvana Sintra, que bom que você está conosco novamente. Deus te abençoe. Ah, Jesus descreveu esta tal condição quando falou da exibição exterior da justiça dos fariseus. Sabe? Aquela questão que a gente falou? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, sepulcros caiados. Pois é, Jesus foi muito direto quando disse, Mateus capítulo 12, versos 34 a 36. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus 12, 34 a 36. Raça de víboras. Ó, Jesus também não pegava leve não, né, minha gente? Raça de víboras. Como vocês podem, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Para aqui um pouquinho antes de continuar. Sabe quando as pessoas têm uma discussão muito acalorada? Marido e mulher, irmãos na igreja, no trabalho, no trânsito, e aí a pessoa solta vomita aquele caminhão de impropérios para a outra pessoa, aquelas palavras totalmente descabidas, enfim, toda aquela baixaria. Aí depois ela diz: Ah, desculpa, não foi isso que eu quis dizer, eu estava nervoso. Ah, não, cara pálida. A boca fala do que está cheio o coração. Você quis dizer sim, senhor, sim, senhora. O que você fala, especialmente em momentos de crise, é o que realmente você está sentindo. E Jesus chamou a atenção aqui. Como que pode vir palavras boas de quem é mau? Como? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. É simples. Causa e efeito. Mas eu lhes digo, verso 36, que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Está preparado aí, meu irmão? Está preparado aí, minha irmã? Então lembre-se, há vários cultos de quarta-feira atrás, lá em 2022, eu ensinei para vocês a regra do hashtag conta 30. Alguém se lembra? Sempre antes de tomar uma decisão, antes de tomar uma atitude ou de falar alguma coisa, especialmente quando você está alterado, conte pelo menos até 30. Porque nós vamos ter que dar conta de toda palavra inútil que for falada. Ou seja, se estivermos cheios de compaixão, é isso que a nossa boca vai revelar. Tá dando para entender? Estou me fazendo entender? Se você realmente está buscando um crescimento espiritual, meu irmão, minha irmã, isso tem que ficar claro. Se nosso coração está cheio de compaixão, isso vai ser revelado. Agora, se eu e você estamos cheios de amargura, isso também vai ser manifestado. É simples. E aqui está exatamente o ponto da virada. Chegamos ao ponto da virada. Quando deixamos de lado a atitude de obter esta transformação interior, mediante as forças humanas, da vontade, da determinação, finalmente nós nos abrimos para uma maravilhosa e nova realização. A justiça interior é um dom de Deus que deve ser
graciosamente recebido. Meu irmão, minha irmã, a ajuda vem de fora e você precisa aceitar. Essa é a desgraça, é que a gente não gosta de receber ajuda. A gente deixa para quando o momento está mais difícil. Aí não vai ter jeito se já está sem ar. Aí você vai ligar, pedir, orar. Mas nós somos extremamente autossuficientes. Não, eu vou resolver o meu problema. Meu irmão, o mar é naturalmente produtor de lama e lodo e sujeira. Nós não temos como resolver o nosso problema chamado pecado, a menos que aceitemos a ajuda externa. E Paulo apresenta uma das pedras angulares da fé cristã. Pedra angular esta que é apresentada em toda a Bíblia. E este verso deveria estar sempre na sua mente. Romanos capítulo 5, verso 17. Aqui está o ponto em que a sua vida hoje pode ser finalmente transformada para melhor. Chega de acumular derrotas para nós mesmos, para nossa natureza depravada, nossa natureza degenerada. Chega! Romanos 5, verso 17. O que diz aí? Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão de graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem. Quem? Jesus Cristo. Sua boca diz amém ou não? Meu irmão, minha irmã, enquanto você for depender de você mesmo, você vai acumular derrotas. Ah, mas eu sou dizimista, eu faço 40 madrugadas com Deus. Eu. Para de contar vantagens. Sabe? Deus conhece o nosso íntimo. Às vezes eu fico admirado porque a gente quer enganar Deus. A questão é, aprenda a depender dele. A justiça interior é um dom de Deus que deve ser graciosamente recebido. Se os esforços humanos terminam em falência, e eu e você já sabemos disso, e se a justiça é um dom gratuito de Deus, conforme a Bíblia acabou de afirmar com clareza, então é lógico deduzir que devemos esperar que Deus venha a nós e nos transforme, não é? É isso, não é verdade? Ué, se o meu esforço sozinho é em vão, e se o que Deus dá transforma a minha vida, eu então vou ficar aqui esperando a transformação. É isso? Absolutamente não. Absolutamente não. Para experimentarmos uma transformação de dentro para fora, Deus nos concedeu um caminho espiritual. Um caminho espiritual e que nos oferecem meios de ter acesso à sua graça, caminhos pelos quais eu e você somos colocados onde Deus possa nos abençoar. E aqui é o ponto de virada. Você tem que se permitir ser abençoado por Deus, meu irmão, minha irmã. Você tem que se permitir para que esta mudança de dentro para fora aconteça. Você tem que se permitir ser alcançado por Deus. Porque a graça é grátis. Mas a graça não é barata. Pegou a visão? Ela é grátis, mas ela não é barata. A graça de Deus é imerecida, ela é imperecível. E se esperamos crescer na graça, devemos então ter
sabe, um plano de ação, um plano consciente neste caminho, que inclua a nossa vida individual e a nossa vida coletiva, seja na família, seja na igreja. É uma decisão pessoal, mas que também deve ser compartilhada. Dons são exatamente decisões que têm que ver com o nosso crescimento espiritual. Meditação baseada na palavra de Deus. Não a meditação interior. Não, a meditação baseada na palavra de Deus que te leva a um encontro com Ele. Oração, jejum, estudo da palavra, simplicidade, momentos de sozinhos com Deus, a sós com Deus, solitude. Solitude é diferente de solidão. Solitude é um momento que você desliga o telefone, a casa está em silêncio e você está ali em oração, lendo a Bíblia, louvando a Deus, momento a sós com Deus. Submissão, serviço, confissão, adoração, orientação do Espírito Santo e celebração, culto. Tudo isso no desenrolar do seu caminho para o seu crescimento espiritual, ajudando você a se posicionar para ser abençoado. Uma pessoa que aprende então a orar, a ter um momento de abstinência do alimento para se sentir enfraquecida, o jejum. Alguém que aprende a se submeter, a ter momentos a sós com Deus. Sim, queridos, esse caminho é que nos conduz a uma transformação interior e a cura que estamos buscando. É um processo, sabe? É um processo progressivo. Mais vontade de orar, mais vontade de ler a Bíblia, mais vontade de servir. Nós estamos passando por uma fase onde os cristãos já não querem se envolver com mais nada. Mal estão indo à igreja. Mal estão indo à igreja, não se conectam nos cultos virtuais, nem nos cultos virtuais, que dirá nos cultos presenciais. Nós temos realidades aqui em que há momentos em que tem 4 pessoas num culto presencial durante a semana. 4 pessoas. Então, nós temos vivido de fato uma vida que está cansada espiritualmente, mas sem ter feito nada. Então, eu e você precisamos realmente buscar esta cura, esta transformação. Importante, este caminho não produz uma mudança. Esse caminho apenas nos coloca no lugar onde a mudança pode ocorrer, ou seja, debaixo da graça. Porque não é salvação pelas obras, é salvação pela graça. Você se coloca na posição de ser abençoado para que Deus faça um milagre. E não é você que, porque eu faço isso, porque eu não como isso, porque eu sou assim, sou assado. Aliás, eu estou bem, só falta só uma coisinha ou outra, eu estou legal. Não. Esse caminho é um caminho que realmente você, quanto mais você se diminui, mais o nome de Cristo é elevado. Está preparado? Uma vez que tenhamos vivido no caminho do crescimento espiritual da graça, nós iremos experimentar as mudanças internas. E o que são estas mudanças? Abra sua Bíblia, já estamos encerrando. Gálatas 5, 22 e 23. Aqui está demonstrado quando a pessoa passa por esta mudança, esse mar já não produz tanta lama, nem tanta sujeira. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, o que é? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, verso 23, mansidão e domínio próprio.
Contra estas coisas não há lei. Como que eu sei que eu estou no caminho do crescimento, me submetendo à graça, e através então da oração, da meditação, da confissão, do serviço, do jejum, a transformação de dentro para fora está acontecendo pela graça de Cristo, quando esse fruto do Espírito aparece nas minhas ações, nas minhas palavras. Assim como os movimentos naturais da nossa vida antes de Cristo produziam lama e sujeira, agora, pela graça de Cristo, produzimos o fruto do Espírito. Você deseja produzir o fruto do Espírito como um sinal de uma vida transformada? Ou será que estamos satisfeitos em ser sepulcros caiados, túmulos pintados de branco? Entendamos de uma vez por todas, irmãos, qual é o caminho da morte espiritual. Como se morre espiritualmente? Jesus disse, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 20. Evangelho conforme Mateus, capítulo 5, leitura do verso número 20. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Uau! Jesus chamava esses homens de víboras, sepulcros caiados, hipócritas. E agora ele diz que se a nossa justiça, a minha e a sua, não for muito superior a desses homens, nós não vamos entrar no reino dos céus. Não pense você, meu irmão, minha irmã, que a justiça dos escribas e fariseus era de pouca importância, ok? Porque geralmente quando a gente pensa em escriba e fariseu, a gente já acha que é um perdido. Não, não é assim não. Eles estavam comprometidos em seguir a Deus de uma forma que a maioria de nós jamais será preparado como eles. Um fator é central na justiça dos fariseus e, quem sabe, na nossa justiça também. É exatamente viver da aparência. Eles sabiam a Bíblia de cor, o Pentateuco, os profetas, oravam 3 vezes ao dia, tinham centenas de regras, além dos 10 mandamentos. Eram estritamente cumpridores da lei, mas a desgraça é viver de uma aparência, algo que você mostra por fora, mas que você não é por dentro. Entende? A justiça deles consistia em controlar as aparências externas, muitas vezes incluindo a manipulação de outras pessoas. Até que ponto a nossa justiça tem ido além da justiça dos escribas e fariseus, demonstrando uma obra intensa de Deus na nossa vida, meus queridos? Até que ponto a nossa justiça é mais do que viver um cristianismo de aparência? Pegou a visão? Ah, eu não sou escriba e fariseu porque eu não me comparo com isso, com aquilo. Não, nós estamos falando exatamente de viver algo que eu e você não somos. Por isso, é importante que eu e você aprendamos a orar, jejuar, estudar a Bíblia, ter momentos a sós com Deus, sermos submissos a Deus, servir ao próximo, confessar nossos pecados, adorar ao Senhor, buscar a orientação do Espírito Santo e não abrir mão de celebrar a Deus nos cultos coletivos. Quando acreditamos que esta transformação interior é obra de Deus e não nossa,
vamos deixar de lado esta maldição de querermos dirigir e endireitar a vida dos outros. Porque esta é a maldição de um fariseu: aparentar perfeição e ainda querer controlar a vida do próximo. No momento em que você aprender que quem transforma a vida é Deus e não você mesmo, não é a sua força, o seu conhecimento, os seus anos de igreja, os seus títulos. No momento em que você aprender que a posição diante de Deus é submissão, você vai deixar essa maldição de querer dirigir e controlar a vida alheia como um fariseu. Por isso que Jesus disse: vocês têm que exceder em muito a justiça dos fariseus, que viviam de aparência, se julgando melhores do que os outros e julgando os outros piores do que eles. Pegou a visão aí? Últimos versos. Salmo 42, por favor. Salmo número 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Meus queridos, vamos tomar a decisão hoje de escolher andar neste caminho de crescimento espiritual. Um caminho cheio de dificuldades, mas também com incríveis alegrias, recebendo e compartilhando as bênçãos de Deus, que sobre nós certamente vai reconstruir a imagem do seu Filho, Jesus Cristo, que foi estragada pelo pecado. Leo Tolstói, escritor russo que é considerado um dos maiores autores de todos os tempos, sem nenhuma pretensão religiosa, ele cunhou uma frase extraordinária que pode ser aplicada para o nosso estudo. Todos pensam em mudar a humanidade e ninguém pensa em mudar a si mesmo. Pega a visão, meu irmão, minha irmã. Se a nossa justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus e mestres da lei, jamais entraremos no reino dos céus. Eu e você precisamos tomar a decisão de mudar a nossa vida. E ao mudarmos a nossa vida, teremos sim, através do poder da graça e do Espírito Santo, a capacidade de influenciar outros para que experimentem esta mesma transformação que eu e você experimentamos. Será que eu e você podemos, de fato, entender, finalmente, que você não vai vencer o seu vício na bebida alcoólica, na pornografia, no jogo, qualquer que seja o pecado, dependendo de você mesmo? Você finalmente entende que o mar, por si mesmo, só produz lama e sujeira e que é necessário aceitar a ajuda antes que seja tarde demais? Por Cristo e sua graça, estejamos entre aqueles que acreditam que a nossa transformação interior é uma obra exclusiva de Deus, mediante a nossa disposição de nos colocarmos dentro do seu plano. Você tem que se permitir ser abençoado e transformado por Deus. Nesta noite, 5 de março de 2023, você aceita? Aceita finalmente ser transformado pelo único que pode transformar a sua vida de verdade, de dentro para fora?
Senhor Jesus, perdoa-nos porque temos sido medíocres. Temos lutado com nossos pecados durante décadas. Muitas vezes nos vemos assaltados por pecados da época em que ainda éramos adolescentes. Nossa vida tem sido um constante cair e levantar, cair e levantar. E alguns se cansam e acabam desistindo. Pai, em nome de Jesus, abra nossa mente, abra o nosso coração. Mostre-nos de uma vez por todas que sozinhos não vamos mudar a nossa natureza. Nós somos mar, e como mar só produzimos sujeira, lama e lodo. É necessário que aquele que nos criou, nos resgatou e nos redimiu possa agir e fazer uma transformação completa de dentro para fora. Então, em nome de Jesus, Senhor, humilhe-nos. Por favor, nos humilhe. Coloque literalmente nossa cara no chão, a fim de que nós possamos, prostrados, nos colocarmos, nos permitirmos ser transformados. Precisamos de mais oração. Precisamos de mais estudo e prática da palavra de Deus. Precisamos de momentos de jejum, fraqueza do nosso físico, para maior dependência de Ti. Precisamos de submissão. Precisamos, Deus, de momentos sem o barulho do dia a dia, telefone, família, compromissos. Temos que ter uma hora tranquila, a sós contigo. Precisamos, Deus, servir o nosso próximo. Precisamos, Pai, celebrar as vitórias que o Senhor nos dá. E precisamos valorizar os momentos de adoração junto com a família de Deus, em nossas igrejas, seja presencialmente, seja virtualmente. O culto coletivo tem um papel importante na nossa vida, para que verdadeiramente a nossa boca fale daquilo que está cheio o nosso coração. E nós queremos falar de amor, de paciência, de amabilidade, de alegria, de perdão. Queremos, Deus, humildemente transparecer e compartilhar o fruto do Espírito. Chega de sermos cristãos, sepulcros caiados, túmulos pintados de branco. Nós queremos ser pessoas que realmente sejam transformadas e mais semelhantes a Jesus a cada dia. Concede-nos, Deus, este milagre e permita que possamos aprender a cada dia a buscá-lo e a sermos transformados para melhor até que o Senhor volte para nos buscar, ou até que venhamos a descansar o sono da morte, o que significa que Cristo voltou para nós. Mas que ninguém saia desta oração hoje sem o desejo sincero de ser transformado e crescer sempre espiritualmente, dependendo somente da graça de Cristo, libertos da maldição de querer controlar e julgar a vida dos outros. Ajuda-nos a realmente, antes de querer mudar a vida dos outros, mudar a nossa própria vida.
A tua bênção sobre pedidos, agradecimentos, a tua bênção sobre todos os que estão conosco ao vivo e aqueles que vão assistir este culto em qualquer outro momento, para que sejamos transformados. Volte logo para nos buscar. Oramos com pedido de perdão mais uma vez dos nossos pecados, em nome de Jesus, dizendo amém e graças a Deus. Que privilégio, meus queridos, que privilégio podermos desfrutar da palavra de Deus, a fim de que realmente sejamos transformados. Amanhã, 6 horas da manhã, nesses mesmos links do Zoom e Facebook, Família Primeiro Encontro, 6 horas da manhã, horário aqui da costa leste dos Estados Unidos. E na próxima quarta, já no horário novo, 1 hora mais cedo, para vocês que estão no Brasil, Cabo Verde, fora da costa leste dos Estados Unidos, o nosso culto distrital online. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite e lembrem-se, breve Jesus voltará.